Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Salto na estrada. Chegou cedo, né, Lesca? Quer ganhar outro livro, é mulher? Você não disse que já vai ganhar o autografado. Hashtag Doutrinas e Bodantas. É sim. Vamos nessa. Esperar só mais um minutinho. O pessoal tá chegando aí. Hoje eu acho que vai ser só eu, tá, gente? Vai ser live chat. Minhas amiguinhas estão com alguns compromissos. E às vezes a gente deixa nesse formato pra ficar um pouquinho mais breve. Porque a gente gosta de falar, viu? Eu quero é que vocês falem mais. Eu quero que vocês falem mais. Perguntem, comentem. Oi, Amanda. Seja bem-vinda, amore. Já são 8 horas. Oi, Elis. Seja bem-vinda. Vamos começar. Pontualidade é pontualidade. Quem for chegando, vai chegando, né? Ou assiste depois o início. E a gente já tá na penúltima live. Acreditem se quiser, mas já estamos na penúltima live. Hoje a gente vai falar do capítulo 10 desse livro que eu sempre mostro aqui, As Bênçãos de Apocalipse. E vamos falar, olha só, eu comentei pouquinho só nessa Bíblia aqui, ó. Quem não conhece essa Bíblia, é a Bíblia comentada do Jesus Cop. A Thomas Nelson, se eu não me engano, não sei se é Thomas Nelson ou se é Família Cristã, também tem um modelo de Bíblia assim, que você tem todos os livros da Bíblia. E aí dá pra você comentar do lado, tá vendo aqui? Isso ajuda muito, assim, pra gente depois voltar ao estudo, depois de ter analisado algum comentário, né? Se apoiado pra estudar. Oi, Elisa, amiga, irmã. Ai, saudade de você, viu? Ainda bem que quinta-feira eu vou lhe ver, se Deus permitir. E seguir você, como assim? Ah, tá. Nada. Abafem esse comentário. Mas eu espero que vocês tenham esse hábito, às vezes, de anotação dentro da Bíblia, porque facilita muito. Oi, Duda, até que fim você apareceu na live, né, mulher? Então, assim, o hábito de anotação na Bíblia, de ter um post-it, né? Porque eu também tenho um post-it, eu anoto, às vezes não cabe, e eu faço isso aqui, né? Eu já comentei em alguns vídeos, mas eu acho que isso contribui muito pra gente já deixar alguns tópicos, né, comentado, alguma curiosidade, significado de símbolos, palavras, expressões. Então, isso ajuda muito na leitura. Quando você vai ler novamente, é a segunda vez, né? Ah, tá, que bom, né? Porque aí você ainda tem chance de entrar no sorteio do livro, que vai ser na próxima live. Eu vou falar como é que a gente vai fazer para vocês concorrerem ao livro. É um só, gostaria que fossem mais, mas ano que vem eu vou viajar de novo para outro congresso, e aí eu vou trazer um outro livro da palestrante que vai o ano que vem. Eu esqueci o nome dela agora, mas eu conheço alguns livros dela, né? Mas agora eu não tô lembrada. Oi, Varlene, seja bem-vinda. Ana Ruth, seja bem-vinda. Recapitulando, nós vamos estudar hoje os capítulos 19, do 11 ao 20, até o versículo 15 de Apocalipse, capítulo 10 do livro da Nancy Guthrie, que é Bênçãos de Apocalipse. Sejam muito bem-vindas. Vamos dar uma recapitulada no que a gente viu na live anterior. Não foi... Oi, Elaine.
não foi tão curtinha como vai ser essa, porque é como se João ele tivesse nos mostrando algumas coisas que ele já foi falando em alguns capítulos, e a gente vai ver o clímax de algumas ações que ele já veio fazendo. Oi, irmão Isaías, como vai o senhor? Espero que esteja bem. Seja bem-vindo na live. Ana Paula, seja bem-vindo, bem-vinda. E aí nós vamos falar sobre o tema hoje abençoados por compartilharem da ressurreição de Jesus. Quem será que ganhou a torta? Eu, né? Claro. O pessoal não vai entender o que você quer dizer com isso, né? Mas ela fez uma rifa de torta. E a torta dessa moça aqui, ó, Elaine Santos. Quem nunca viu, não segue. É maravilhosa. Quem é intolerante que lute. Seja bem-vinda, Cristiane. Então nós vamos falar sobre abençoados por compartilharem da ressurreição de Jesus. Quem ainda não participou das lives, eu vou dar só uma explicação rápida. É que a Nancy, ela faz um comentário do livro de Apocalipse e ela aponta para as bênçãos que o livro de Apocalipse traz. Muitas vezes, a gente vai ler o livro de... Fui eu que ganhei, foi? Não acredito. Olha só. Já me desconcentrou aqui. Vou voltar à concentração. Olha só, eu queria ganhar, falar que eu ia ganhar. Então, voltando. Eu já falei aqui para vocês que esse livro de Apocalipse, né, esse comentário... Ruth, você é a primeira vez que está na live. Que bom que você ainda tem tempo de concorrer ao livro. Essa é a penúltima live. A última é na próxima segunda-feira. Não perca, porque na próxima é que eu vou falar o que vocês vão fazer para poder concorrer ao livro, certo? Mas só vai valer quem tá na live, quem estava na live. Cristiane também, seja bem-vinda, Cris. Deus abençoe. Essa é a penúltima desse livro, mas nós teremos ao longo do tempo aí, né, do final desse ano, não sei, início do ano que vem, nós vamos fazer outros estudos sobre alguns outros livros da Bíblia. E compartilhem aí com suas amigas também, que isso contribui muito para que outras pessoas possam aprender também das escrituras, né? A intenção desse canal é que muitas mulheres, muitos homens possam ter acesso à palavra de Deus e de uma maneira mais profunda, né? Através de algumas ferramentas que a gente vai apresentando, através de comentários que a gente vai trazendo, mas sempre clarear o que a Bíblia está dizendo. Esse é o papel da teologia, do teólogo. Ele tem a incumbência de tornar aquele texto que é um pouquinho mais complexo, uma coisa mais simples. Não é simplificar a palavra de Deus, sabe? É clarificar, vamos usar essa palavra melhor. Então, a Nancy... Oi, Carla, se você quiser entrar, manda aí o pedido que eu te coloco na live, se você puder, né? Não sei se você tá ocupada, mas se não, você comenta aí na live, viu? Fique à vontade, amada. Carla é minha amiga, irmã, que também participa comigo no Salto. Ela e Sergimária. É porque elas estão tirando folga das lives há alguns dias aí. Aí, então, eu quero voltar a recapitular. E agora, dessa vez, não vou interromper mais, não. Esse livro aqui é um comentário do livro de Apocalipse. Eu tenho alguns outros. E como eu já comentei algumas vezes... Os outros, eles apontam muito para aquelas questões mais ideológicas, a respeito de milenarismo, de milenismo, a respeito de pré, pós, ou meso, Ai, agora me deu um branco. É tanto nome que a gente acaba esquecendo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ela não está preocupada em estar definindo ideologia ou então posicionamento em relação a se eu sou pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mesotribulacionista. Ela não vai falar sobre isso. Ela vai falar pra gente que o livro de Apocalipse está repleto de bênçãos que nos encorajará
a perseverar até o fim, sabe? Assim, ela fala de uma maneira tão interessante que eu nunca tinha lido Apocalipse dessa forma. Eu já havia lido esse livro de Apocalipse mais ou menos umas 9 vezes, para eu não errar, entre 8 a 9 vezes, com um comentário do lado, mas sempre com essa preocupação de quem era isso, de o que era aquilo, né? Mas dessa vez ela trouxe pra gente, ela traz pra gente uma mensagem assim, leve e muito esclarecedora do que acontecerá nesses últimos dias, né? Que é o que a gente vai chamar de escatologia na teologia, que é o estudo das últimas coisas. E aí, a gente tá no capítulo 19, nós já vimos os primeiros versículos do 19, que fazia parte do tema da live anterior, e agora nós vamos começar no versículo 11 do 19 e vamos até o final do capítulo 20. Não tem muito o que discutir, como eu falei, porque já é mais um pouco do que João já vinha comentando, e aqui a gente começa a ver o clímax dessa batalha que existe, né, com a promessa que começa lá em Gênesis capítulo 3, que a gente também já comentou, mas eu vou voltar a falar aqui. E a gente sabe que lá em Gênesis capítulo 3 foi onde começou toda a problemática do pecado na terra, né? A queda acontece lá, mas é lá também que nós vamos ter a solução, é onde começa a solução, na verdade. Porque é lá que Deus vai falar, que vai colocar o quê? O filho de mulher, que vai vir para pisar a cabeça da serpente, ou seja, vai ter nessa trajetória, né? Vai ter uma desavença, uma intriga entre a serpente e os descendentes, né, desse que virá dessa mulher. Exatamente, Gênesis 3,15 é o que a gente chama de proto-evangelho, ou seja, a primeira vez que a gente vê a boas novas sendo contada lá no Antigo Testamento. Então, se você achava que no Antigo Testamento não tinha graça, já aparece aí em 3,15. Isso aí é graça de Deus, porque a gente sabe quem é esse que ele promete, né? Então, vai existir esse conflito, né? No versículo 15, como o irmão Isaías colocou aqui, Deus promete esse descendente de uma mulher que vai esmagar a cabeça dessa serpente, e essa promessa vai derrotar esse mal que corrompe a terra, o mal que nós estamos cercados diariamente, né? E por isso que a gente aprende com Heber Campos, e eu vou deixar aqui a sugestão do livro dele, que é Amando a Deus no Mundo, e que ele fala muito sobre o livro de Daniel, mas que traz essa clareza de como é viver no mundo cheio de pecado, o mundo da queda, né, e amando a Deus. E nós estamos diante, né, do capítulo 19 e 20, como eu falei, a culminação desse conflito. O que é que vai dar com esse conflito que começou lá em Gênesis 3,15? E nós vamos ver que o que começou no Éden, finalmente aqui nesses capítulos, nós vamos ver o mal finalmente vencido. É claro que você sabe, eu sei, que Jesus já venceu na cruz. Mas nós estamos nesse mundo sob aflições e opressões desse inimigo de Deus, né? Que vai enganar, que vai ficar ao derredor como um leão querendo tragar. E quem der a brecha, ele vai com tudo. Então, por isso que o livro de Apocalipse foi escrito para que nós abríssemos os nossos olhos, estivéssemos preparados e aprendêssemos com clareza, para não ficar supondo, especulando coisas que não existem. Não terceirize o seu estudo bíblico, tá? Quando você for para a igreja, para um grupo de estudo, você já tem que ir, meu irmão, tendo lido o capítulo que vocês vão estudar, tendo pesquisado sobre ele, tendo analisado os textos, sabe? Perguntado para quem você tem confiança em te trazer boas respostas, ou lido algum livro que possa ajudar você a entender aquele capítulo da Bíblia, ou procurar ferramenta. Tem que procurar ferramenta de qualidade, tá? Porque tem muita gente por aí
falando de Deus, mas não é o Deus que está na Bíblia. Então a gente tem que ter cuidado. Sempre peça a indicação de alguém. Então nós estamos no capítulo 17, que nós já passamos. Nós vimos que a grande meretriz cai. Ela é destruída ali. E aqueles que a apoiavam, eles também ajudam e eles lavam as mãos. Deixa que ela se resolva sozinha, mas a gente sabe que ela não vai conseguir se restabelecer. Nós já aprendemos que a grande meretriz, ou a Babilônia, a grande Babilônia, é mais ou menos que uma filha, uma descendente de uma cidade que já existiu, né? De uma torre, na verdade, que foi construída por um povo que queria criar a sua primeira cidade. Babel é a primeira cidade que o homem vai construir. E ele começa a querer criar uma torre para chegar até Deus, para se comparar a Deus, né? A intenção dele era conhecer Deus, chegar até ele para saber como é que ele faz para copiar ou para ser igual, né? O diabo nunca mudou de estratégia, é a mesma desde a época desde a época de Eva, né? Olha, se você comer do fruto, você pode ser igual a Deus. Então a estratégia sempre é a mesma. E aí esse povo que está lá em Babel é a mãe da Babilônia, né? Vamos dizer assim, vamos botar entre aspas essa ideia. E a Babilônia, ela era uma grande cidade que tinha grandes riquezas, mas que nós vamos ver ela sucumbir no capítulo 17. E depois, nos capítulos seguintes, que esse é o clímax, nós vamos ver a destruição final dessa trindade maligna que profana, que se estabelece, né? Que por um período curto de tempo, que é o dragão, a besta e o falso profeta, que nós vimos nos capítulos anteriores também, junto com aqueles que vão se deixar enganar e ser seus seguidores. Esses eventos, eles vão acontecer, não é de forma linear. Eu já comentei aqui que esses eventos, eles acontecem ao mesmo tempo. E nós vamos ver até mesmo aqui no capítulo 19 e lendo depois o capítulo 20, nós vamos ver a mesma história, mas parece que João está segurando a câmera de outro lado, sabe? De outro ângulo. Você vai perceber que é a mesma coisa, só que João segura a câmera de um outro ângulo para que nós pudéssemos ver, né, essa mesma batalha de uma maneira mais detalhada e entendesse essa derrota do mal de várias perspectivas. E aí vocês vão entender o que eu estou dizendo assim que a gente chegar nesses pontos aqui. Então, quando a gente olha para a visão de Apocalipse, nós vamos perceber, e nesse capítulo a Nancy ela vai dividir o capítulo em algumas expressões, e eu quero que você fique atento a essa expressão, que eu sempre vou introduzir um tópico, que é a importância de estar do lado certo da história. É nesse capítulo que nós vamos entender o que é estar do lado certo da história e a importância disso, né? Ele vai mostrar esse significado. Então, o primeiro tópico que a Nancy vai usar aqui no livro dela e que vai abordar o capítulo 19, do versículo 11 ao 16, ela coloca assim, compartilhando da vitória. E ela vai introduzir dizendo o seguinte: estar do lado certo da história significará compartilhar da vitória do Rei Jesus, em vez de compartilhar da derrota da besta e dos reis da terra. Tem dois caminhos aqui, né? Você percebe? Estar do lado certo da história significará compartilhar da vitória do Rei Jesus, em vez de compartilhar da derrota da besta e dos reis da terra. Porque nós vamos ver nesse capítulo como se dá a derrota da trindade profana que se formou, né, com a vinda da besta. Então a gente viu no capítulo 18, 17 até o 19, nos primeiros versículos, que a noiva estava se arrumando para a chegada do noivo. A noiva já está arrumada e ela está esperando que esse noivo chegue. E a gente já sabe quem é esse noivo. A noiva também. A noiva, ele está se referindo à igreja, e o noivo, ele está se referindo a Jesus Cristo. Porque a gente vê no Novo Testamento essa metáfora que alguns autores usam para poder
falar, fazer uma associação de Deus, de Cristo com a igreja, como um matrimônio, como um casamento. E também no Antigo Testamento, quando a gente lê Cântico dos Cânticos, a gente vai ver, de fato, uma história de amor entre um homem e uma mulher, mas a gente pode fazer um paralelo com a história da igreja e Jesus, aquele amor que não espera a hora de encontrar com ele, né, com o amado. O Cântico dos Cânticos, ele traz esse contexto pra gente, e é bem legal você ler com essa perspectiva. E aí, a noiva já está esperando o noivo, mas tem um porém. Nas primeiras falas de João aqui no capítulo 19, ele vai falar que esse noivo, ele vem com um traje que não parece que ele vai para o casamento. Ele vem num cavalo branco e o seu cavaleiro chama fiel e verdadeiro e julga e combate com justiça. Fiel, verdadeiro e combate com a justiça. Essas características a gente já sabe quem é esse cavaleiro. E ele tem a perfeita justiça, né? E seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Estamos diante aqui do cenário da segunda vinda de Jesus. E João está vendo isso. E ele coloca um seguinte fato. Está vestido com um manto encharcado de sangue e o seu nome é Verbo de Deus. Nós já sabemos que esse homem é Jesus e ele está vestido com um manto encharcado de sangue. Não é com essa roupa que você se casa. E isso aqui está revelando pra gente que ele, antes do casamento, ele precisa resolver uma coisinha. E aí a gente vai ver que coisa é essa que ele precisa resolver antes do casamento. E ele vem e está encharcado de sangue, e ele vem junto com ele, vem exércitos do céu, que o seguem montados em cavalos, vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Nós já vimos que quando aparece isso, linho fino, branco e puro, significa que é atos de justiça. São os atos de justiça que eles fizeram. São ações da pureza, da justiça verdadeira de Deus. Porque Deus, ele é fiel, por isso que João vai falar uma dessas características aqui logo no início. Fiel, porque ele vai cumprir o que prometeu lá quando ele se entregou na cruz e lá quando Deus já falou que ele viria. E nós vamos também ver que ele combate com justiça. Não é que ele é alguém que está querendo destruir todos, né? Ele vai destruir apenas aqueles que rejeitaram a sua graça. Foi ofertado a todos, mas nem todos quiseram. E Jesus não impõe as coisas às pessoas, né? Ele deixa que você, mediante ao sacrifício de cruz que ele fez, mediante a salvação, mediante aquilo que ele fez por você, porque você era que deveria, eu e você, era que deveríamos estar na cruz. Mas ele tomou o nosso lugar. E qual é a resposta que nós temos que dar para ele? Adoração. Não tem mais outra coisa para responder. Porque não tem atos que você faça que compre a sua salvação. Não tem nada que você faça a mais ou a menos para que Deus te ame diferente. Ele vai amar sempre da mesma maneira. Porém, ele vai requerer uma resposta. Qual resposta nós estamos dando ao Senhor diante de toda o que Paulo vai falar em Filipenses, né? Diante de toda a sublimidade do que Cristo fez por mim, tudo que eu já tinha feito era lixo, era estrume. Então, nós estamos diante dessa verdade. Nós só podemos responder a Deus com adoração nas nossas vidas diárias. Então, Jesus vem por uma guerra justa para poder trazer paz à terra, né? Para que o mal seja exterminado. E a descrição que eu falei aqui dessas vestes com sangue, encharcadas com sangue, vai lembrar também o texto de Isaías 63. Eu não vou ler ele aqui, mas você anota aí na sua Bíblia para depois você conferir e ver que nos lembra, né, da simbologia que Isaías vai fazer para mostrar esse julgamento que Deus faria contra seus inimigos
nesse momento da sua segunda vinda. E Jesus, como eu disse, não é um tirano, ele não está buscando um poder pessoal, ele está vindo como um rei que exerce justiça sobre um povo que foi injustiçado, né? Sobre um povo que foi martirizado, sofrido. E esse esmagamento que nós vemos nos versículos para baixo, vocês vão ver aqui no versículo 15, que diz assim: ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. O pisar do lagar do vinho é o pisar das uvas, é esmagar as uvas. É uma cena forte, é uma cena difícil, apesar de estar tão poético aqui, né? Porque quando a gente tá lendo, olha como é poético ver isso aqui, né? Falar que pisar no lagar e esmagar com cetro de ferro, mas visualize isso na sua mente. João quer que você faça uma imagem na sua mente, por isso que ele está usando essas expressões. Quando nós pisamos as uvas, que essas uvas começam a soltar seu caldo, não vai ter roupa branca que fique limpa. Então essa é a cena que João quer que nós vejamos, né? João quer que você e eu veja que o próprio Cristo virá para poder cumprir a justiça da ira de Deus, e as pessoas que recusaram a sua graça serão esmagadas por ele mesmo. Então, irmãos, essa cena é trágica, é dolorosa, mas ela é uma verdade e uma realidade aterrorizante. Mas é aterrorizante para aqueles que estão contra o verdadeiro rei. Porque essas pessoas, elas vão se apegar a reis terrenos. As pessoas que estão recusando a cruz de Cristo são aquelas que estão apegadas ao que esse mundo proporciona. Então, elas estão confiantes que o poder desses reis, que é um grande poder que eles terão, nós vimos em outros capítulos que a grande meretriz ia ter bastante poder, que a besta teria também bastante poder, mas a gente precisa lembrar, como também traz aqui nas escrituras, que isso é temporário. E quem tem realmente o verdadeiro poder é Deus, é Cristo, quando ele vem para cumprir essa promessa que Deus faz lá no Antigo Testamento. Essa visão, essa figura de destruição daqueles que se opõem, não é uma visão tão bela, mas uma visão real. E que, assim como a gente tem a certeza que o céu é algo real, que tão palpável quanto a nossa roupa, também essa ação vai ser. Ele vai vir acompanhado pelos exércitos celestiais, incluindo alguns anjos poderosos, e você pode também ler em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, que Paulo vai citar essa ação de Deus, né, de Cristo, e esse poder desses anjos que virão com ele. E todos aqueles que se submeteram ao reinado de Cristo terão agora o seu julgamento. Ele será o Rei dos Reis. É isso que a gente espera, né? O segundo tópico que a Nancy traz, ela vai falar assim: banqueteando-se na ceia das bodas. E ela intitula os versículos 17 e 21 ainda do capítulo 19 de Apocalipse com essa frase, né? Banqueteando-se na ceia das bodas. Aqui no versículo 19, 19, João vai falar, na verdade eu acho que não é no versículo 19, é no versículo 9, que João vai dizer, no capítulo 19, no versículo 9, João vai dizer bem assim: então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. O que o anjo está falando aqui, para João anotar, é que Deus não mente. É que Deus não vai dizer algo que ele não vai fazer. Então, se foi ele que mandou falar, acredite nisso. E aí a gente vai ver aqui um banquete, na verdade dois
mas a gente precisa estar do lado certo da história. Então, estar do lado certo da história significa participar do banquete das bodas do Cordeiro, né? Porque tem um outro banquete aqui que contrasta com esse, também é uma outra cena aterrorizante. E bem medonha, né? O banquete das aves na grande ceia de Deus. Os bem-aventurados são aqueles que vão sentar à mesa com o Senhor e banquetear-se com ele. Mas João também está apontando aqui que, como a besta, no versículo 20, ela vai ser presa juntamente com o falso profeta e eles vão ser jogados, lançados vivos dentro do lago de fogo e enxofre. A trindade profana vai ser lançada, vai deixar de existir nesse momento que são lançadas pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus encarnado e agora a sua segunda vinda, agora o juiz divino, ele vem e lança sobre o lago de fogo e enxofre essa trindade profana. E nós vamos ver que, infelizmente, aqueles que se deixaram enganar, aqueles que estavam associados a eles, serão essas uvas que o próprio Cristo vai esmagar com cetro de ferro, né? E aí, o outro banquete é o banquete das aves na grande ceia de Deus. Ou seja, olha só o que o texto diz. No versículo 17. Então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Que cena difícil de imaginar. Concorda comigo que é uma cena difícil de imaginar. E essa cena aqui eu acho que é uma das piores, na verdade. Essa aí das uvas, né, são bem marcantes. Mas ele está deixando claro pra gente que não importa a classe social, não importa, isso não vai ajudá-los para sair debaixo dessa ira de Deus. O tempo é agora, porque quando chegar esse dia, não vai ter dinheiro, não vai ter status, não vai ter organização, não vai ter ONU, governo, qualquer coisa que seja, que vai proteger essas pessoas da ira de Deus. E elas estarão debaixo dessa ira e elas servirão de banquete para as aves do céu. Então nós temos dois banquetes. Ou nós participamos do banquete sentado para ceiar com Cristo Jesus, ou recusamos a sua graça, nos colocando contra a cruz dele, e aí nós seremos o banquete das aves do céu. E é o próprio Deus verdadeiro e fiel que está falando isso aqui. Então, a única diferença que tem, Sergimar escreveu o seguinte: se a nossa culpa não tiver sido tratada na cruz de Cristo, ela será tratada no campo de batalha do Armagedon. Exatamente isso. Se a nossa cura não for tratada na cruz de Jesus Cristo, nós seremos tratados no campo de batalha do Armagedon. Eu, irmãs, confesso que hoje eu não mais tenho medo desse texto. Mas quando eu li anos atrás, eu tinha muito medo desse texto. Porque eu não tinha certeza do que eu tenho hoje. Mas a gente já viu em outros capítulos, e nós vamos ver aqui também, que os selados, a noiva de Cristo, não será o banquete das aves, mas estará no banquete, nas bodas do Cordeiro, com o Cordeiro. E glória a Deus por isso, porque é algo que nos traz consolo, nos traz encorajamento. Então você, meu amado irmão, minha irmã,
Se você serve a Cristo, você estará sentado à mesa com o Cordeiro. Você não será o banquete das aves. Esse momento aqui é um momento em que a gente entende que nós precisamos deixar a cruz de Cristo nos tratar. Que ela nos trate agora, que ela nos trate nesse momento, né, que estamos vivendo. Porque na sequência depois desse banquete das aves, né, sobre a banquete João vai dizer que é a ceia da ira de Deus. Depois dessa ceia da ira de Deus, aí vem em sequência o falso profeta será lançado no lago de fogo, assim como todos os seus aliados e a besta, e finalmente eles serão mortos. E finalmente nós teremos a paz que nós tanto esperávamos, né? E esse versículo 18, quando a gente vê ele falando que tanto faz ser escravo como livre, como poderoso, pequeno ou grande, nos mostra que aqueles que se vangloriavam, né, que encontrarão um fim vergonhoso. Aqueles que hoje você vê se vangloriando em cima de valores que contrariam a palavra de Deus. Aqueles que você vê hoje no poder, massacrando a igreja de Cristo. E que estão sempre olhando para os seus próprios ventres, como Paulo fala em Filipenses 3. Nós temos certeza que o Cordeiro, ele vem como um guerreiro antes do casamento, para se vingar daqueles que maltrataram, que feriram e que mataram a sua igreja. Porque nós já lemos em outros capítulos o martírio dos cristãos. Eu falei já aqui, quem não estava, irmãos, se vocês procurarem na história, na época do Império Romano, quando era o Nero, e quando ainda aqui, quando João está escrevendo, ainda é o imperador Domiciano, que era tão terrível quanto Nero. Os cristãos, eles eram lançados vivos para serem comidos pelos leões. Seja velho, criança de colo, qualquer idade, era cristão, era lançado no Coliseu. Hoje é um ponto turístico, mas ali, naquele lugar, foi o ponto de terror para muitos irmãos nossos. Que ao invés de morrerem gritando de dor, eles morriam cantando louvores a Deus. Irmãos, isso é muito poderoso, porque se você procurar na história, você vai ver alguns que estavam assistindo ali, alguns governos que não entendiam aquilo. E alguns teólogos dos séculos anteriores vai dizer que o sangue dos cristãos são sementes na terra. Quanto mais cristão morria, mais gente se convertia. Porque eles diziam, não, tem alguma coisa especial nesse homem. Para eles morrerem cantando, esse homem está prometendo alguma coisa muito especial. E nós vamos ver que tem um fundo de verdade nisso. Eles vão ser derrotados, eles vão ser comidos pelas aves do céu, mas nós, os escolhidos, serão acolhidos para participar dessa ceia maravilhosa com as bodas do Cordeiro, em contraste que nós vemos claramente entre o que é glória e o que é condenação final e o que nós chamamos de inglória, vamos dizer inglória, né? O que eles acham que hoje é glória, e pra a gente não ficar se comparando, como um salmista do Salmo 73, às vezes ele se compara com o ímpio. O que adianta eu servir ao Senhor, mas se o ímpio, ele tem prosperidade, ele tem isso, ele tem aquilo. Não, irmãos, a nossa glória, ela não está limitada ao tempo curto que vamos viver aqui. A nossa glória é a glória de Jesus, que será eterna. Então, a gente precisa trazer isso para o nosso coração, porque é o que João está querendo que eu e você fique encorajado e ciente disso, né? Salmo 73. E aí vem o terceiro tópico, onde Nancy vai falar reinando com Cristo, e ela vai apontar os versículos 1 e 3 já do capítulo 20. Encerramos o 19, né, até aqui,
quando nós vamos ver todos esses símbolos que João está usando. Na verdade, essa história que eu vim contando. E agora nós vamos para os versículos 1 a 3 do capítulo 20, onde está do lado certo da história, significa reinar com Cristo no céu, enquanto aqueles que se opuseram serão atormentados com Satanás no lago de fogo e enxofre. Eu sei que quem já leu ou assistiu O Inferno de Dante, que é um livro secular, mas que meio que tenta descrever o que é isso, ou algum filme cristão, né, que tem as suas versões dentro das suas ideologias, né, de pós, de meso, de pré-tribulacionista. Mas aqui nós vamos ver o destino dos alvos da ira de Deus. Quem é o alvo da ira de Deus? Nós vimos no capítulo 17 que a Babilônia cai, é destruída. Então esse é o primeiro alvo. O segundo alvo é a trindade profana, a besta, o falso profeta, e aí na verdade aparecem duas bestas, né? E ele vai falar a besta da terra, a besta do mar. Só que a da terra é a grande Babilônia, né? Mas eu tô situando aqui, que é também caracterizada como a mulher. Aparece também às vezes a mulher vestida de escarlate, aí tem essa figura também. E aí eles são lançados no fogo. Tá vendo agora a gente falando da mesma história do capítulo 19? Nós estamos falando de novo. Então João mudou a câmera de lado. É aqui que a gente percebe isso. Que João ele saiu da frente e foi para a lateral, para a gente ver por outra perspectiva. E aí nós estamos agora diante do capítulo 20, quando essa humanidade que recusa a graça de Cristo ser morta pela espada. E aí nós vamos ver aqui que João, ele vai ver descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Uma coisa que eu quero só abrir um parênteses é que às vezes a gente vê números, e os números na Bíblia, aqui em Apocalipse, eles muitas vezes simbolizam uma ação, uma época, um período, mas nem sempre é da maneira tão literal. Às vezes dá pra gente perceber e às vezes não dá. Mas como a gente sabe, o número 7, quando aparece que o Cristo tem 7 nomes, e também quando aparece 10, 10 geralmente significa poder, 7 significa completude. Então cada numeração tem um significado, uma semântica para você entender no texto. Deixa eu ver os comentários aqui. Ana Paula falou amém. Amanda falou mensagem gloriosa, de fato, muito. Elaine, amém. E também citou que era o Salmo 73. E Carla comenta o seguinte: eu achei essa parte muito interessante. E confesso que fiquei surpresa e jamais pensei nessa interpretação. Nossa, sim. Eu, como falei no início da live, eu já li várias vezes esse texto. Já vi alguns comentaristas, mas foi a primeira vez que eu vi dessa maneira. E isso, assim, foi muito... Esse livro me tocou bastante. Não só o fato do livro de Apocalipse, mas essa perspectiva de olhar esse Deus amoroso, esse Deus cuidadoso com a sua igreja, de uma perspectiva em que ele deixa claro as coisas, sabe? Ele fala que nós vamos ter as aflições, mas a gente consegue enxergar todo algo tão bem formado, tão bem organizado para acontecer, sabe? Que a gente chega assim a gente ficava só nas especulações, né? Mas agora parece que a gente consegue enxergar, ver a cena, ver com mais clareza a cena. Na verdade é isso. Então, no início do capítulo 20, João revela esse novo ângulo, como eu falei para vocês, onde esse anjo desce do céu com a chave do abismo e uma corrente para amarrar Satanás, para prendê-lo. A gente viu no capítulo 19 que ele já foi lançado no fogo. E você vai ver aqui que novamente vai aparecer isso. Porque, como eu disse, é a mesma história, a mesma situação, com João apontando a câmera para um outro ângulo.
para uma outra perspectiva. E essa amarração não quer dizer que é algo que vai acontecer no futuro, mas a Nancy, ela traz a ideia, e ela também, ela traz essa ideia, mas ela traz com vistas a um livro, um comentário que eu amo sobre Apocalipse também, muito bem indicado, que chama Brado de Vitória. Esse livro é um comentário de Apocalipse que detalha versículo por versículo. Aqui a Nancy, ela traz uma história mais geral, apontando algumas coisas, mas lá você vai ter minuciosamente o significado de cada coisa, a citação lá no Antigo Testamento. Então é mais completo, e a Nancy, ela bebe dessa fonte. Ela bebe, é um dos comentários que ela utiliza para poder escrever esse livro, e assim, ela só pegou comentário top. Eu tenho o Brado de Vitória, e alguns outros que ela pegou não tem a tradução no português, só tem em inglês, e por isso que eu não vou citar aqui para vocês. Mas se alguém lê em inglês, quiser depois, manda nas mensagens aí que eu mando para vocês. E aí, nós estamos vendo... Gostou, não foi, Claudinei, do livro, né? Esse homem tem muito livro, viu? Lê muito livro, compra muito livro também. Aí, provável até que ele já tenha esse livro. E aí nós estamos aqui diante, né, do novo ângulo da mesma cena, e que a Nancy, ela traz a ideia de que Satanás, ele começa a ser amarrado, vamos dizer assim, a partir da vida de Jesus, ou seja, quando acontece a plenitude dos tempos, no século I, quando Jesus nasce, lá em Mateus você vê a genealogia de Jesus, e aí vem a morte de Jesus nos evangelhos, onde nós vemos que ele é crucificado, vemos a ressurreição de Jesus e depois a ascensão de Jesus. Então, Satanás, ele vai perdendo, ele perde o controle de enganar as nações, e o reino de Cristo se espalha pela terra. Nós vemos que a partir de Jesus, o evangelho, ele é disseminado em toda a península palestínica, né? Ou que é chamada assim depois, né? Mas é a península ali onde Israel foi traçando, onde Abraão foi andando, onde Josué foi conquistando, Davi, Salomão, aquela área ali toda foi conquistada pelo evangelho. O grego foi disseminado e ficou mais fácil com as estradas que os romanos construíram, com a mesma língua que eles falavam. Então o evangelho foi se disseminando até que chegou a nós aqui no Ocidente. Então a Nancy, juntamente com outros comentaristas, acredita que Satanás, ele começa a perder seu fôlego, vamos dizer assim, quando ele, lá em Mateus 12, Marcos 3, quando você vai lendo, você percebe que ele vai ficando com poder limitado. Lembra que nesses textos tem um momento em que os homens, as pessoas, os discípulos perguntam: nossa, até os demônios sabem que ele é o Filho de Deus. Quando ele vai expulsar os demônios, e outros textos que se comenta isso, né? De o diabo reconhecendo ele como Filho de Deus. Então, a partir daquele momento, a gente vê que Satanás, ele já está limitado. Ele não pode fazer nada mais que Jesus possa fazer. Jesus tem todo o poder contra ele. E aí, nós começamos a ver que é como se Satanás estivesse com uma coleira, com uma corda longa. Porque ele ainda atormenta o mundo. Ele ainda influencia e exerce influência no mundo e nas pessoas, para que nós estejamos vivendo o que nós estamos vivendo. Um mundo com guerras, um mundo com falta de amor, um mundo onde as pessoas querem tirar Deus da história, um mundo onde as pessoas não querem ser confrontadas com a palavra de Deus, não querem ouvi-la, não querem aprendê-la, porque não está dando comichão nos ouvidos, porque as pessoas não querem mais sentar para contemplar a palavra de Deus, estão tão corridas que não tem tempo para ler a palavra de Deus, e estão sendo de maneira muito
bem discreta, enganadas por Satanás. Porque Satanás não tem como alvo aqueles que não amam a Deus, tá? Satanás tem como alvo eu e você que amamos a Deus. Então ele vai criar as estratégias mais singelas no que é comum do seu dia. Ele vai criar as coisas mais lícitas para tirar o seu foco do céu, o seu foco de aprender e conhecer mais a Deus. E nós vemos tão claramente isso em Filipenses, que Paulo está tão preocupado com aquela igreja que ele manda aquela carta apontando para os cães que iriam distraí-los, para o legalismo que estava distraindo eles, para todas as coisas que ao redor que tinha ali naquela cidade de Filipos. Ele estava apontando, olha, perseverem, permaneçam firmes, sejam alegres mesmo diante do sofrimento, porque ele estava preso e a igreja estava desanimada, desestimulada, e nós estamos vivendo essa verdade de muitas igrejas desanimadas. Mas essa carta, como Filipenses, ela vem para nos encorajar a entender que, embora Satanás esteja solto e fazendo arruaça por aí, o controle está nas mãos do Senhor. Exatamente, Elisângela. De forma sutil ele tenta nos enganar. É por isso que a Bíblia fala, né? Que em Oséias fala que se a gente não tiver um conhecimento da palavra de Deus, nós seremos enganados. E a Bíblia está aí. A Bíblia está aí para todo mundo, para as pessoas lerem, para as pessoas se aprofundarem nela. Se você não fizer isso intencionalmente, você vai passar seu dia com coisas lícitas, comuns, e você não vai notar. Porque nós temos trabalho, filho, marido, esposa, né? Quem é homem. E tem as coisas de casa, as compras para fazer, preocupações financeiras, preocupações com aquilo. Mas a gente tem que lançar sobre o Senhor toda essa ansiedade e preocupação e começar a buscar a Deus para não perecer por falta de conhecimento. É isso mesmo, Elaine, o que Oséias fala. E hoje nós temos muitas distrações. Exatamente, Carla. Porque antigamente não tinha celular na mão, Netflix, Prime Video, porque são tantas plataformas, são tantas demandas que com a internet, o que está acontecendo lá na China, eu fico sabendo em segundos aqui no Brasil. E tudo isso chamando a nossa atenção. Até o nosso celular tão esperto que fica colocando aqueles barulhinhos, né, quando a mensagem chega. E eu apago todas, para que eu não tenha essas inúmeras redes sociais para olhar. E a gente precisa, meus irmãos, nós precisamos ser intencionais, senão a gente vai se passar. E a gente pode ver isso com um exemplo, né? A própria Bíblia nos traz exemplos de pessoas que se passaram. Demas era um grande amigo de Paulo. Demas andava com Timóteo, com Tito, com Epafrodito. E Demas, ele dá as costas ao Evangelho e vai viver a vida que Roma estava oferecendo para eles. Então, na Bíblia no nosso contexto, quantos irmãos nós vimos abandonar o Evangelho? Quantos? E é com lágrimas, como diz Paulo, que nós falamos isso, que nós contamos isso. Carla falou assim, a gente se alimenta de tantas coisas o tempo todo que não tem mais fome da palavra. Exatamente. Se nós não formos caprichosos em relação a isso, nós vamos nos passar. Temos que ser vigilantes em todo o tempo. Exatamente, Elaine. A palavra de Deus vai sempre trazendo isso pra gente, para que não deixemos as coisas desse mundo nos distrair, né? E aí, Sérgio Mária falou, Satanás caiu porque os demônios estão perdendo o controle sobre suas ferramentas de engano e destruição, à medida que a palavra de Cristo se espalha. Exatamente. Essa fala de Sérgio, ela vai mostrar pra gente que no Novo Testamento, quando Jesus vem no século I e toda a sua trajetória e promessa é cumprida, ele, obediente como foi, sendo o segundo Adão para poder, de fato, cumprir o plano de redenção, Satanás começa a perder espaço, porque as pessoas começam a acreditar no Evangelho. As pessoas começam a dar ouvidos à palavra de Deus. E, irmãos, eu tenho pesquisado algumas coisas a respeito da expansão do Evangelho no mundo, e vocês acreditem, os países que mais são perseguidos hoje
é onde o evangelho está crescendo mais. Os países onde nós estamos vivendo um evangelho confortável, o evangelho parece que está estagnado. E aí o governo, o controle desse mundo está tomando conta do espaço. Já os países que estão perseguidos, os irmãos estão vivendo como se Jesus fosse voltar todo dia. Imagina a preparação deles. Eles são as noivas mais adornadas que tem, porque eles vivem isso, essa realidade todos os dias. Porque como eles não podem ir para a igreja, porque se vão, apanham, são mortos ou são presos. Não podem carregar a Bíblia. Não podem falar de Jesus porque estão sendo proibidos. Na Venezuela mesmo é assim. Eu tenho uma amiga missionária que acabou de voltar da Venezuela e ela disse que lá está um clima de tensão pavoroso com essa política nova que teve. E os irmãos, as pessoas não estão saindo de casa. Eles estão indo cultuar a Deus numa casa que eles têm lá, mas as pessoas estão temerosas. Isso está acontecendo agora, eu estou falando com vocês. Isso está acontecendo agora lá. Então, assim, nós estamos diante de uma igreja que, quanto mais ela é perseguida, mais ela cresce. E a gente vê isso aqui, né? Que quando Jesus ele vem e ele cumpre esse plano redentivo, o evangelho foi disseminado e homens corajosos, inspirados pelo Senhor, a sangue e lágrimas, ajudaram para que eu e você hoje estivéssemos com a palavra de Deus nas nossas mãos. E aí eu pergunto para mim e para você, qual é o valor que você está dando a isso? Qual é o valor que você está dando a um livro que valeu sangue de irmãos nossos? E não foi de maneira simples, foi de maneira cruel. E aí a gente começa a analisar, né, sobre essa segunda vinda de Jesus e começa até a querer, né, que aconteça logo. Maranata, vem, Senhor Jesus. A Nancy vai falar, Elisângela falou isso mesmo, devemos ser vigilantes e obedientes. Para eu concluir no tempo, né, eu só tenho 4 minutos, mas eu vou ser breve. No capítulo 20 ainda, do 4 ao 6, ela nem se vai falar compartilhando da ressurreição. Aí ela vai introduzir com aquela célebre frase: estar do lado certo da história significa compartilhar a ressurreição de Jesus em vez de sucumbir à segunda morte. João, ele traz uma visão celestial, porque ele vai ver tronos no céu e a alma daqueles que se mantiveram no testemunho fiel a Cristo até o fim. Veja que aqui no texto, no versículo 4 do capítulo 20, João vai dizer assim: vi ainda as almas do que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Esses são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Nós já falamos aqui que a marca da besta não é um chip, é um estilo de adoração, é uma maneira de viver, são valores, são cosmovisões que são construídas, como é a lente que você vê o mundo. Quem é cristão vai ter uma lente bíblica, vai se posicionar pelo evangelho, ainda que custe a sua vida. Essa é a verdade. Então, essas almas que João está vendo, são dessas pessoas que custou as suas próprias vidas por conta do evangelho. São aqueles que se posicionaram do lado certo, do lado do Cordeiro. E aí a gente está vendo que esses santos estão reinando com Cristo no céu. E quanto a gente fica encorajado em ler isso. Porque já está mostrando aqui. Sabe aqueles primeiros irmãos martirizados? Aqueles primeiros irmãos que já morreram, martirizados por conta do evangelho? Paulo, João, Tiago, os irmãos que moravam em Jerusalém na época dos imperadores romanos. Todo aquele povo cristão que derramou seu sangue por Cristo. São esses que nós já estamos vendo reinando com Deus, reinando com Cristo no céu. Que encorajamento esse! Porque significa, nós também vamos. Já está acontecendo isso. Então, João está mostrando o destino glorioso dos que são fiéis.
João está chamando a gente para essa experiência da primeira ressurreição, né, que estamos vendo aqui, que representa a elevação das almas dos crentes, que representa a presença de Cristo, enquanto essa segunda vinda e essa segunda ressurreição, né, para aqueles que já morreram, a segunda ressurreição, né, que nós teremos, porque a primeira morte vai existir e Jesus vai vir a segunda vez, e aí nós estaremos esperando por ele e já está por vir. Então, quando Jesus voltar pela segunda vez, as almas daqueles que já estão com ele no céu virão com ele, e seus corpos serão ressuscitados e glorificados, moldados a partir do pó dos túmulos, à semelhança do corpo glorioso de Cristo. Esse é um comentário da Nancy, e eu, assim, fiquei super empolgada e super, assim, emocionada em ler esse texto, porque significa, irmãos, que os nossos corpos adoecidos, doloridos, envelhecidos, sofridos, martirizados, eles serão glorificados, assim como Cristo foi. É um corpo que não é... Por que Jesus não é reencarnação? Porque Jesus, quando ele vem, ele senta com os discípulos, quando ele morre, que ele vem de novo e passa um período com eles ainda. Jesus tem um corpo que abraça, que come, que bebe água, que anda com eles, que senta. E nós teremos esse mesmo corpo. Jesus, ele encarnou e ressuscitou. Ele não reencarnou, ele encarnou e ressuscitou. E assim como ele, nós também teremos um corpo glorificado. Do que tiver sobrado, ele fará uma plástica santa na gente, né? Então, irmãs que não tiveram oportunidade que queriam fazer plástica e não fez, no céu você vai ter plástica santa, né? Ainda a gente vai ter esse corpo glorificado. Aí a Nancy vem dos versículos 7 ao 10 e ela fala que nós seremos preservados por meio do fogo. E aí a célebre frase: está ao lado certo da história significará ser preservado por meio do fogo em vez de ser consumido por ele. Alguns serão preservados por conta do fogo e outros serão lançados nele, ou seja, serão consumidos por ele. Então, Satanás termina o seu controle, libertando, essa libertação de Satanás termina, e nesse tempo, ele tem um período ainda que ele vai enganar as nações, como a gente já viu. Ele reúne os exércitos, quando esse noivo chega, ele reúne os exércitos, seus seguidores, para uma batalha, para uma última batalha que vamos considerar fútil, né? Porque ele já sabe que ele não tem poder contra Jesus e a igreja. Nesse momento, a batalha final, que é descrita nos diferentes ângulos que a gente vê aqui no livro de Apocalipse, é a mesma guerra que foi mencionada, né, do Armagedon, no capítulo 16, é a guerra contra o Cordeiro, que nós vimos no capítulo 17 ao capítulo 19, e o resultado está aqui, no capítulo 20, com a derrota total de Satanás e suas forças. E Paulo também vai, mais uma vez, no livro de 2 Tessalonicenses, vocês vão ver algumas referências que vão apontar para afirmando que Jesus vai destruir o iníquo, né? Jesus vai destruir ele com o sopro da sua boca. E a gente vê aqui que Jesus não precisa de nada, é só com a palavra que ele destrói o Satanás. Porque é com o sopro da sua boca. Deixa eu dar uma lida aqui que eu vou encontrar essa parte aqui. Deixa eu ver qual é o versículo para eu não errar. 7 ao 10. Será solto e sairá para enganar. Aí ele fala de Gog e Magog, que são nomes escatológicos para os inimigos de Deus, né? Aparece aqui. E depois o diabo que os tinha enganado foi lançado no lago e fogo de enxofre, onde se encontraram e serão atormentados de dia e noite para sempre. E tem uma parte aqui que eu vejo, que eu li, eu acho que é no outro capítulo aqui anterior. Nossa, eu li isso aqui. Depois eu vou achar, para eu não me demorar tanto. Mas é com o sopro da boca de Deus, da boca de Cristo, né? Que Satanás é destruído.
João retrata essa batalha final como uma rajada de fogo e uma rápida e decisiva. Vocês veem aí que 1000 anos, como eu falei, é um número simbólico, mas que vai dizer assim, olha, isso vai acontecer, mas tem um tempo limitado. Quem dá o tempo sou eu, quem decide sou eu. Não vai ser uma coisa demorada, né? Porque a gente vê em outros capítulos que ele fala isso. Mas é algo decisivo e rápido que Jesus vai fazer sem espaço nenhum para dúvida sobre quem será o vitorioso. É certo que é o Criador dos céus e da terra que vai pôr fim ao conflito que começou desde a inimizade lá em Gênesis, na descendência da mulher, que foi prometido, e que aqui nós vemos ele ser aquele que é o único que tem a capacidade de abrir o livro selado, né? E esse capítulo vai terminar com a destruição final do mal, preparando o caminho da introdução da nova criação. Aí a gente vai para os próximos capítulos, que vai falar assim, eis que tudo se fez novo. Você já acha a natureza bonita hoje? Você já acha o mar bonito hoje? Você precisa ver, você vai precisar ficar firme e perseverar até o fim para ver esse mar depois que tudo se fizer novo. Depois que Jesus colocar a mão dele santa sobre todas essas coisas e tiver extraído a maldade da terra, né? De onde... E finalmente, a Nancy fala dos versículos 11 ao 15 dos recompensados. Estar do lado certo da história no julgamento final significa ser recompensado em vez de condenado pelo que está escrito nos livros. Apocalipse 21, 19 e 21. Ai, amada, obrigada. Deixa eu ler aqui sobre os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Sim, que fala que só com a boca Cristo tem a capacidade de destruir Satanás e qualquer outra coisa. E é para poder fazer esse link com 2 Tessalonicenses, quando Paulo fala que com o sopro da sua boca. Então esse link que eu queria fazer. Valeu aí. Então aqui nesses versículos de 11 a 15, nesse julgamento, todos os que morreram, santos e pecadores, comparecerão diante do trono de Deus. E você vai ver um link também com Romanos 14, do 10 ao 12. Esse julgamento é baseado no que está escrito nos livros, porque nós vamos ver que ele vai falar de os livros e o livro no singular. E nós vamos ver que os livros geralmente é aquilo que está registrando os atos das pessoas, dessas pessoas que serão julgadas. A gente está vendo aqui. E o livro, ele está se referindo ao livro da vida, que contém os nomes daqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Os livros vão registrar as obras de cada pessoa. E as escrituras vão afirmar que ninguém será justificado pelos seus próprios atos, porque não há quem faça o bem, nenhum sequer, como vai dizer Salmo 14, versículo 3. Mas aqueles que não estão conectados a Cristo, os livros trarão para eles uma condenação, serão uma condenação. O livro da vida, por outro lado, contém o nome daqueles que pertencem a Deus, escolhidos para serem santos e irrepreensíveis, como Paulo fala em Efésios, capítulo 1, 4. E a Nancy traz uma citação de um sermão do John Piper. Se você quiser assistir, está lá no YouTube. Eu acho que está em inglês, mas você pode colocar a legenda e está traduzido aqui o título. Deixa eu ver se está aqui o título do... O conteúdo dos livros servirá como uma confirmação da fé para aqueles que estão em Cristo. O título do sermão não é esse. Aqui eu estou comentando. Deixa eu ver aqui qual é o título do sermão para eu dizer para vocês. E aí vocês vão poder assistir depois, se vocês quiserem. Vou achar aqui. Recompensados. Nossa, deixa eu achar. Cadê?
Na hora que a gente quer achar um negócio, né? Aí o negócio... Meninas, se vocês virem aí primeiro que eu, manda aí pra mim, por favor. Ai, gente, ainda que eu anoto aqui em algum canto. É porque eu não... Tá. Eu acharei. Algum momento eu acharei. Vamos lá para o que John Piper tá falando. John Piper, ele tá falando nesse sermão que o conteúdo dos livros servirá como uma confirmação da fé para aqueles que estão em Cristo. As obras registradas demonstrarão como, pela graça de Deus, eles aceitaram o perdão e viveram vidas transformadas pelo Espírito Santo. Se conectou com isso aqui, olha só que interessante. Para os que rejeitaram a Cristo, o julgamento trará a condenação eterna, sendo lançados no lago de fogo, uma realidade dolorosa e insuportável. O que eu quero frisar aqui para vocês nessa fala do John Piper é que não é o legalismo, não é o ritual, não é o cumprir tarefinhas da igreja que vai trazer para você as obras que trarão a sua entrada no céu, né? A sua entrada na Nova Jerusalém. Na verdade, o John Piper está esclarecendo uma coisa que muito interessante, que o conteúdo dos livros servirá como uma confirmação da fé para aqueles que estão em Cristo. Mas veja bem, não tem como nossos próprios atos, nos justificarem para isso. Então, as obras que serão registradas daqueles que escolheram estar com Cristo vai servir como uma confirmação da fé, porque está registrado o que aconteceu conosco após a nossa conversão, que pela graça de Deus nós fomos aceitos e Cristo nos perdoou e nossas vidas foram sendo transformadas de dentro para fora, como Paulo também fala em Filipenses, pelo Espírito Santo. Então é isso que nos tornará justos diante de Deus. É a figura de Cristo, o Santo, sobre nós. Aqui está o tema da mensagem. Todos estaremos diante do julgamento de Deus. Eu acredito que está em inglês. Eu não sei se tem a tradução, mas anota os dois, porque aí você pesquisa. E tem legenda, que lá no YouTube você pode colocar. Então, para aqueles que venceram e se apegaram a Cristo, o resultado será aquela recompensa prometida por Cristo, por Deus, né? E como vai declarar em Mateus 16, versículo 27, Apocalipse 22, versículo 12. E embora a natureza exata dessa recompensa não seja reconhecida, a gente não sabe, ou seja desconhecida, a gente não sabe de fato o que é essa recompensa, né? Em 1 Coríntios 2,9, nós podemos ver Paulo dizendo o seguinte, que ele assegura que é algo extraordinário, né? E aí ele vai falar, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Só basta a gente saber isso. Com certeza, eu não quero abrir mão disso. Eu não sei o que é, mas também nem me importa saber. Se é Deus que está preparando, eu sei que é perfeito, maravilhoso, extraordinário. Então, para mim, é suficiente. Oi, Valda, paz do Senhor, seja bem-vinda. E aí, vamos concluir com a célebre frase, estar do lado certo ou errado da história. Quando a história humana chegar ao fim, conforme apresentado em Apocalipse 19 e 20, nos revela dois destinos completamente diferentes. O primeiro destino é que estar do lado certo da história implica estar fora da sintonia com os valores e as atitudes e os poderes predominantes desse mundo. Tá claro para vocês e para mim? Estar do lado certo da história é quando nós estamos fora de sintonia com o que está acontecendo no mundo, quanto à sua cultura, os seus valores, as suas atitudes, os seus poderes que estão ali dizendo aquilo é que é bom, aquilo é que é perfeito, é aquilo que tem que ser feito. Não, nós temos que conferir nas Escrituras. E significa viver em fidelidade ao Cordeiro, ouvindo e guardando o que está escrito em sua palavra. Vocês lembram que esse foi a primeira bênção
de Apocalipse. Bem-aventurados os que ouvem e leem e guardam a palavra de Deus, né? Essa palavra, esse escrito aqui. E aí, estar do lado certo é estar no acampamento dos santos, lavados pelo sangue de sua ressurreição, aliás, lavados pelo sangue do Cordeiro, e participar da sua ressurreição, esperando essa recompensa eterna que a gente não sabe qual é, mas sabemos que é extraordinária. Então isso reflete uma vida de entrega e serviço ao Rei dos Reis, aquele que nós estamos aguardando e que vai valer a pena passar pelas pressões, pelas perseguições, porque nós temos a certeza que a vitória final em Cristo virá. E aqueles que não estão do lado certo da história, significa que são aqueles que estão em sintonia e valores e atitudes desse mundo, alinhados com os poderes que se opõem a Deus. São aqueles que não se arrependeram. Eles fazem tudo isso sem nenhum tipo de arrependimento. Então, isso vai levar a uma rejeição da graça de Deus e, infelizmente, a uma condenação ao lado de Satanás, cuja derrota também foi garantida. Então, aqueles que seguem os valores deste mundo permanecem no exército derrotado do maligno, que será finalmente condenado no lago de fogo, aqui nesse momento que nós estamos lendo, no clímax da batalha final em Apocalipse. Então, minhas irmãs e irmãos que estão comigo até agora, eu vou ler uma citação da Nancy que diz assim: a Bíblia nos mostra que, enquanto o mundo avança para o seu fim, a oposição a Cristo e o aumento da apostasia e do engano serão evidentes. Falsos ensinos e perseguições farão parte do cenário, tornando a perseverança um grande desafio. Porém, também nos garante que Satanás será derrotado e destruído para sempre. Esse conhecimento nos permite viver com confiança, sabendo que a vitória já foi conquistada por Jesus. Louvado seja Deus por todas essas coisas que Ele faz, porque até mesmo para que a gente continue crendo, perseverando até o fim, é Ele quem faz isso em nós, né? Então é só abrir o coração, pedir ao Senhor que esteja atuando em nós para que nós perseveremos até o fim. Estar do lado certo da história é viver pela graça de Deus, que nos chama e nos sustenta. Não é uma questão de esperteza ou inteligência, ou seja, não depende de você, não é mérito seu, não é mérito meu, mas sim de ter respondido ao chamado divino para partilhar da vitória de Cristo. Tudo o que fizermos para a glória de Deus aumentará nossa alegria eterna, pois estaremos do lado vitorioso, compartilhando a glória de nosso Rei para sempre. Irmãs, cansei falando muito, mas saio assim, leve, regozijada das bênçãos de Apocalipse para minha vida, por ter aprendido mais, por ter estudado mais, por estar aqui com vocês, compartilhando desse maná de Deus, dessa maravilhosa bênção que é esse livro. E assim, eu tô empolgada tanto que todo canto que eu vou eu fico falando, olha, assista, vai ter Apocalipse. O povo até pensa que eu acho que eu quero seguidor. Não quero seguidor. Eu quero que as pessoas saibam da verdade. Nós só podemos combater mentiras falando a verdade. E nós estamos num mundo tão cheio de fake. E uma das coisas que me chamou a atenção, que a minha amiga falou hoje pra mim, a missionária que retornou de Venezuela, ela disse o seguinte, que os irmãos estão temerosos em sair de casa porque as informações que estão rodando no país, eles não sabem se é verdade ou mentira. Eles estão distorcendo as coisas de um ponto que eles já não sabem reconhecer mais o que é verdade através dos jornais ou através dos canais de comunicação. Eles estão perdidos, completamente sem norte, porque eles não sabem o que é que está sendo falado, o que está acontecendo de fato no governo venezuelano. Gente, é aterrorizante você viver num lugar que você não sabe o que está acontecendo, né? E você está desprotegido, né? Então, graças a Deus por aqueles que servem a Deus, porque eu tenho certeza, como a gente leu aqui, que os nossos irmãos na Venezuela estão nesse momento sendo protegidos pelo Senhor, independente que eles saibam o que está acontecendo ou não. O Senhor está colocando a mão dele sobre eles, eu tenho certeza disso, porque essa é a promessa do Senhor.
Sérgio Maria colocou o seguinte, deixa eu ler agora os comentários. Valesca falou perfeito. Sérgio Maria citou o versículo de 1 Coríntios que eu li. E Elaine, aleluia. Louvado seja Deus, Duda. Sérgio Maria colocou, ao considerarmos o que o juízo vindouro da humanidade representa para nós, isso significa que a maneira como vivemos os dias comuns de nossa vida importa por toda a eternidade. Com certeza. Foi isso aqui que a gente acho que falou em boa parte do tempo, mas printe essa frase aí para você guardar no seu coração. Se tiver que lembrar de alguma coisa de tudo isso que falamos, que seja essa verdade, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Glória a Deus. Isso mesmo. A boa notícia que vimos em Apocalipse 20 é que Satanás com suas mentiras é quem está limitado e em desvantagem, não Cristo e sua verdade. Eu oro para que os meus irmãos venezuelanos lembrem desse texto, lembrem dessa verdade aí que está aqui em Apocalipse 20. Eu também fico dizendo a todo mundo, assista as lives do Salto para entender Apocalipse. Tá sendo assim, tá sendo tão maravilhoso para mim que eu quero dividir com as pessoas. Eu imagino que para você também, né? Que excelente notícia, Sérgio. Isso, minha irmã. Viver com Jesus é só lucro. Isso mesmo, Valda. É só lucro viver com Jesus. Então, minhas irmãs e irmãos, nós encerramos a live número 10, que falou dos capítulos 19 e 20. E nós vamos para os últimos capítulos de Apocalipse. Agora vislumbrar, agora se deleitar com o que Deus vai fazer de novo, né? Com o que Cristo, com essa volta, essa destruição do mal e essa preparação dessas coisas que Deus está, através do seu Filho, né? Realizando em nossa vida. Então, ouvir e guardar o que está escrito nesses capítulos é, acima de tudo, correr para Jesus e unir-se a Ele em sua morte, de modo que você participe de sua ressurreição. Amém, minha irmã. Que possamos colocar isso em nosso coração, porque o propósito do Senhor é um propósito muito maior do que as pequenas coisas que a gente vive nessa terra. Sei que não é fácil, viveremos aflições, sofrimentos, perseguições, dificuldades. E se a gente não viver, se tudo estiver bem, tem alguma coisa esquisita, porque crente nesse mundo não vive tão bem como a gente queria, né? A gente tem expectativa de muita coisa, mas poucas delas vão acontecer. Mas como nós vimos, a vitória final é de Cristo. O poder verdadeiro está na mão do Rei dos Reis e não dos reis dessa terra. Então, que confiemos nisso, que foquemos no céu, olhemos para Ele como um corredor, como diz Paulo, um corredor que usa todos os seus músculos, toda a sua intensidade só para aquele propósito de ganhar a corrida. Então, que façamos isso, que a gente treine bastante, porque todo atleta teve que abdicar, sofrer para ganhar aquela medalha, e é uma medalha que perece. Mas essa coroa que nós vamos ganhar é a incorruptível. Então, vai valer a pena todo esforço, todo abrir mão das coisas, todo o sofrimento que possivelmente e infelizmente é inevitável. A vida realmente é essa. E Deus está vendo tudo. Ele não está alheio a nada. E Ele diz em sua palavra, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, meus irmãos, obrigada por ficar até aqui. Lembrem-se, a próxima live nós vamos sortear o livro autografado da Nancy. Eu vou deixar já essa semana algumas coisas que vão valer para o sorteio, certo? E eu vou acompanhar se vocês vão fazer para que vocês entrem no sorteio. E são aquelas pessoas que estão na live, né? Então, que vão ter o privilégio de ficar sabendo antecipadamente. Vai ser um dia maravilhoso. Ana Paula falou em nome de Jesus. Valda falou, sempre vale a pena esperar por Jesus, com certeza. Irmãos, eu não vejo a hora desse dia célebre chegar. Próxima live será sobre sermos abençoados por viverem na nova criação com Jesus. Ou seja, nós vamos ter um pequeno vislumbre do que vai ser essa nova Jerusalém, esse novo lugar. Eu quero agradecer a vocês, irmãos, que sempre estão aqui. Valesca, Claudinei,
Elaine começou a participar de uns dias pra cá, mas tá atenta aí, tá aparecendo sempre. Valda, a primeira vez, continue, volte sempre. E a irmã Ana Paula também. Eu não quero esquecer de ninguém, viu? Tem também Elis, que apareceu e que também é uma amigona, sempre incentiva as coisas aqui no Salto. A minha mãe apareceu atrasada, mas apareceu. Ela às vezes aparece aqui. A irmã Ana Ruth, Amanda, Ruth Menezes e alguns irmãos que eu tô conhecendo a partir dessas lives e que tá sendo uma bênção na minha vida. Espero que esteja edificando a vida de vocês. Se edificou a vida de vocês, por favor, encaminhe para alguns amigos. Vai ficar gravado no YouTube e no Instagram. Envie para suas amigas, para os seus grupos. Tem desde a primeira. Então, quem perdeu pode ficar acompanhando. No YouTube você pode acelerar um pouquinho, mas eu não aconselho não, para você entender melhor os símbolos de João, né? Mas que Deus abençoe, porque se deleitar na palavra de Deus, para mim, eu posso fazer uma vigília. Mas eu sei que a vida corrida não nos permite tantos privilégios como esse. A Amanda disse, cheguei quase no amém, mas cheguei. Uma bênção. Amém, Amanda. Depois você assiste do início, vai ficar gravado aí. Um beijo, boa noite, Deus abençoe a cada um de vocês. Continuem orando pelo Salto e continuo orando por vocês, meus irmãos em Cristo, da Igreja Visível e da Igreja Invisível. Deus abençoe.